Esse é o Cápsula e nós vamos falar sobre a questão da exploração de petróleo na margem equatorial, né? Margem equatorial, vocês sabem, é aquela região ali no norte do Brasil, entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, aqui, que teria grandes reservas de petróleo aqui. A gente sabe que na Venezuela tem muito petróleo, que na Guiana tem muito petróleo, que no Suriname tem muito petróleo, e tá tudo pra cá aqui. Por que aqui no Brasil não teria petróleo nessa região também, né? E o pessoal ambiental tá loucamente querendo impedir que o Brasil explore o petróleo ali, evidentemente porque eles temem que a exploração do petróleo ali vai prejudicar o mercado deles, né? É principalmente tarefa de russo isso, tá? É a Rússia que é a grande fornecedora de petróleo do mundo, que vive do petróleo e que financia várias ONGs para atrapalhar a exploração de petróleo no resto do mundo. É o Putin o culpado dessa história. Só que o Lula está querendo explorar, e eu acho que o Lula está certo nisso aí. Tomara que consiga explorar mesmo a margem equatorial ali no norte do Brasil. Acho mesmo que ele tem talvez mais chance que o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro adotava a política correta, de falar as coisas corretamente. O Lula, ele engana. Mas quem sabe ele não consegue enganar essas ONGs, né? Vamos entender esse caso aqui. Por que está acontecendo? O governo Lula quer explorar de qualquer jeito. Aí uma ala do governo está querendo empurrar esse negócio para depois da COP30. Porque fica chato, né? Imagina, vai ter a COP30 em Belém e vai estar a Petrobras explorando aqui do lado. Belém tá logo aqui, ó. Vai estar a Petrobras explorando aqui petróleo aqui e o pessoal na COP30 em Belém. Eu já falei para vocês, acho uma besteira esse negócio de COP, não chega a lugar nenhum, isso é só uma festa para governo ficar falando, cantando vantagem, coisa e tal, né? Só que o IBAMA e o MPF querem atrapalhar essa estratégia do Lula. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por lacaios federais do Xandão, maçom libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a gente já falou vários vídeos aqui sobre essa questão da margem equatorial. É lógico, eu não estou dizendo que é para chegar lá e jogar petróleo, que poluir a coisa toda, não é isso, né? Mas repara como é que eles já mudaram essa história várias vezes. Primeiro falaram dos tais corais do Rio Amazonas. Nunca teve coral no Rio Amazonas. Não tem história, não faz sentido ter coral no Rio Amazonas, porque coral vive da luz do sol, né? Então quando você tem um rio barrento, como o Rio Amazonas, que chega aqui e joga particulado nessa região toda, é muito difícil você ter coral significativo. Inventaram do nada esse papo de coral do Rio Amazonas, que nunca existiu, não tem uma foto disso, não tem uma indicação disso para impedir a exploração da margem equatorial. Aí não colou mais isso. Agora estão dizendo que é porque os índios, porque tem os índios aqui que tem no Amapá, que não sei o que lá. Cara, isso daqui são 200 quilômetros de distância. O índio não vai nem ver que tem coisa sendo explorada, ele não tem nada a ver isso daí. Uma coisa sem sentido nenhum. É o que eu falo para vocês. É o grande lobby da Rússia contra a exploração de petróleo no resto do mundo. A Rússia vive de petróleo. Quanto mais os outros países do mundo explorarem petróleo, pior para a Rússia. O Brasil tem petróleo pra caramba. Provavelmente aqui, lembra, as maiores reservas de petróleo que existem no planeta Terra estão na Venezuela, que é aqui do lado, é logo aqui, ó, Guiana Francesa, Suriname, não sei o que lá, Venezuela tá logo aqui. É a mesma bacia sedimentar, isso tudo aqui, ó. A chance de ter muito petróleo aqui é grande, e é por isso que o pessoal fica apavorado. Dão dinheiro para essas ONGs, para as ONGs tentarem brecar a coisa a qualquer custo, dizer que não, que atrapalha, e tem o coral, aí como não conseguiram inventar o coral desapareceu, agora o problema é os índios, também não tem índio, índio não tem canoa para andar 200 km dentro do mar aberto para ter algum problema. Que história é essa, né? Ah, mas se vazar petróleo, não, é lógico, ninguém explora petróleo para sujar a coisa, tem tecnologias hoje em dia para garantir uma exploração com raríssima chance de ter problema, né? E tem algum problema? Sempre tem. Sempre tem algum risco. Risco zero é impossível, né? Agora, dentro da moderna tecnologia, você consegue um risco razoável e o mais importante, você consegue explorar o recurso. Você consegue baratear o petróleo no Brasil e no resto do mundo, fazer o povo brasileiro como um todo pagar mais barato pelo combustível. Olha que coisa ótima isso daqui, né? E não vai sacrificar o pessoal do Amapá e do Pará. Por quê? Porque vai gerar um monte de emprego nessa região, vai gerar um monte de infraestrutura para a Petrobras. Olha a região dos lagos aqui, a região ali de Macaé, aqui no Rio de Janeiro, né? Explodiu Macaé economicamente, né? Uma cidade pequena que vivia do turismo, tem umas praias muito bonitas lá em Macaé, mas hoje em dia Macaé vive das plataformas de petróleo da Petrobras, é uma movimentação enorme lá, é hotel e não sei o que lá, é restaurante, e tem um monte de negócios ali, né? Enfim, é uma coisa positiva para as pessoas que moram aqui no Pará, no Amapá, no Maranhão, até para os índios, né? Porque, de novo, se a Petrobras precisar estabelecer alguma base aqui em algum lugar que for terra indígena, vai ter que ter licença dos índios. Os índios vão ganhar dinheiro em cima disso. Olha que maravilha. Você tem dúvida que os índios querem dinheiro nisso aqui, querem também viver bem? É lógico, cara. Índio quer a mesma coisa da gente. Só doente mental que acha que índio quer ficar no meio do mato, andando de sunguinha e coisa e tal, caçando tatu. Índio quer ter Hilux, pô. Então muito certo. Quer ter escola pros filhos, quer ter uma casa boa, quer ter uma moradia boa, quer ter internet, quer ter as mesmas coisas que a gente, pô. Não tem esse troço, não. É um absurdo ficar esse pessoal baixando cabeça pra ONG russa que quer impedir a exploração de petróleo aqui no Brasil, né? A própria Chambriard lá da Petrobras, ela é uma pateta, eu não gosto dela de jeito nenhum, mas ela falou, e a verdade é que já estão há 10 anos parado nessa história, tá mais do que na hora de explorar a margem equatorial, né? Só que aí tem os problemas. Você lembra, o Lula, ele finge que é ambientalista, né? E isso que eu acho que é uma hipocrisia do caramba. Bolsonaro fazia a coisa certa, falava, não, tem que explorar mesmo, porque tem que explorar mesmo, porque negócio... Não, ambientalista, é lógico, ninguém tá falando aqui em explorar de qualquer jeito, de sair explorando e jogando petróleo pro alto, e não, vamos fazer com a melhor tecnologia para evitar vazamento, com todos os estudos, todos os cuidados ali, né? Mas temos que explorar, é lógico que temos que explorar, né? Só que aí o pessoal do Lula quer manter essa imagem de que não somos verdes, né? Somos a favor do mercado de carbono, coisas dessas lorotas que todo mundo sabe que é furada, que ninguém leva isso a sério de verdade, é só jogo de cintura, é só jogo de cena para tentar enganar a opinião pública, né? Dizer que estão fazendo alguma coisa positiva, e aí eles estão querendo agora empurrar essa decisão da margem equatorial para depois da COP30. Então por isso que tá tudo parado. Tá tudo parado por quê? Porque eles querem fazer a COP30, enganar os otários europeus e de outros países que vierem aqui em Belém, e o pessoal meteu o pé, saiu daqui, pronto, agora explora o petróleo, né? Eu acho perfeito, excelente, lindo de morrer, não vejo problema nenhum. O importante é explorar o petróleo. Que tipo de idiota que você vai enganar para fazer isso não é problema meu. Aí
Só que qual que é o problema? Com isso, o IBAMA está empurrando com a barriga essa história. Está empurrando com a barriga essa história. E aí o MPF percebeu e agora está pressionando o IBAMA para tomar uma decisão. Por quê? Porque eles acham que se o IBAMA tiver que tomar uma decisão rápida, ele vai proibir a exploração. Ou seja, né, por conta da COP30. A ideia do Lula de ficar se posicionando meio ambiguamente para tentar enganar os otários vai acabar ferrando com o brasileiro. Porque aí o Obama, uma vez que o IBAMA emitir a decisão negando essa exploração, para reverter isso depois vai ser muito mais difícil, né? Porque aí as ONGs russas vão ter conseguido o que elas querem, que é uma negativa do IBAMA, dizendo que não, isso vai prejudicar a natureza, não pode explorar a margem equatorial, né? Então o Ministério Público Federal, certamente também recebendo alguma ajuda aí de alguma forma, né? Ou então sendo um idiota útil, né? Porque não necessariamente eles estão ganhando suborno diretamente, eles podem estar sendo idiotas úteis, eles podem acreditar mesmo nessa lorota toda de ambientalismo e coisa e tal, que essas pessoas se importam com ambientalismo e coisa e tal, e estão, né, ajudando os russos nessa história. Vai lá na Rússia para ver se estão preocupados com ambientalismo, não, eles furam em qualquer lugar que eles quiserem furar, furam no ciclo ártico, furam em qualquer buraco que tiver lá, cheio de lixo de radioativo para tudo quanto é lugar na Rússia, não estão nem aí. Por quê? Porque eles querem a exploração e estão certos, tem que explorar mesmo para ajudar o desenvolvimento econômico, né? Só que aí eles querem que o resto do mundo não faça isso, por isso financiam essas ONGs todas na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil para impedir a exploração de petróleo, né? E eu acho que, embora o Ministério Público Federal esteja pressionando o IBAMA, e certamente pressionando o IBAMA para dar um parecer desfavorável, ou seja, contra a exploração, tem indícios de que pode ser outra coisa. A Marina já está avaliando qual atitude tomar quando o Lula der aval à exploração na foz do Amazonas, ou seja, a Marina Silva já está toda chateadinha da vida porque já percebeu, eu não sei como é que ela ainda tinha ilusão, né, de que o Lula tá enganando ela, né? Eu vou te falar um negócio, tem que ser um tipo muito retardado de idiota para acreditar no Lula, né? E a Marina aparentemente é esse tipo de retardado para acreditar que o Lula é uma pessoa sincera, que estava falando sinceridade sobre a questão ambiental, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quando é que vai ser essa exploração. Eu não tô reclamando, não. Isso o Lula tá acertando. Tomara que ele faça certo essa parte aí. Obrigado por assistir.